Vamos lá, jovens guerreiros, vencer a força do mal. Não. Vamos entender aí as principais estruturas de um átomo. Lembrando aí que nós já trabalhamos nessas estruturas básicas. Agora a gente vai detalhá-las, né? Qual a estrutura? Essa daqui é a eletrosfera, que é responsável da nossa matéria para dar o que para a gente? O volume. E essa daqui é o núcleo, responsável para dar o que para a gente? A massa. Beleza? Então, as duas estruturas básicas de um átomo, certo? Nessas estruturas básicas, nós temos as partículas mágicas, né? Quais as partículas mágicas? Os prótons, que têm carga positiva, e ficam no núcleo junto com os nêutrons. Qual é a função do nêutron? A função do nêutron é evitar a repulsão dos prótons. Por quê? Porque ele aumenta a distância entre os prótons. E quando ele aumenta essa distância, ele diminui a repulsão. E existe uma magicazinha também, que é uma partícula chamada meson pi. Pensa aqui, ó. Tem um nêutron aqui. Tá aqui o nêutron. E tá aqui o próton. Beleza? Olha só, você desenhou ele igual. Tá bom, vou diferenciar. Tá aqui, ó, o próton e tá aqui o nêutron. No nêutron, existe uma partículazinha chamada meson pi. Tá vendo ela amarelinha aí? Quando ela pode sair do próton, do nêutron, e entrar no próton. Só que quando ela sai do próton e entra no nêutron, o próton deixa de ser próton e vira nêutron, e o nêutron deixa de ser nêutron e vira próton. E ela faz isso na velocidade da luz ao quadrado, ou seja, mantém essas duas partículas unidas para todo sempre. Além de evitar a força de repulsão, mantém os prótons unidos. Então, essa é a dinâmica do núcleo. Beleza? Essa é a dinâmica do núcleo. Opa! Dinâmica do núcleo. E nós temos os elétrons que ficam girando ao redor do núcleo. Tudo bem? Em as suas órbitas aí. Então, nós temos a eletrosfera. Essa é a parte básica de um átomo. As três partículas básicas de um átomo. Beleza? Prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons determina o número atômico, o RG do elemento químico. Ou seja, se cada elemento químico vai ser determinado por uma única identidade, uma única quantidade de prótons. Tudo bem? E aí, através dessa quantidade de prótons, a gente pode organizar uma tabela, onde eu posso colocar a ordem crescente do número atômico, do número de prótons de um elemento químico. E os átomos continuam sendo eletricamente neutros, ou seja, todos eles têm um número de prótons igual ao número de elétrons. Mas quem determina a identidade de um átomo é o número de prótons. Beleza? E o número de prótons é dado pela letra Z. Então, Z é igual ao número de prótons, que é igual ao número atômico, que é a identidade dos carinhas. Beleza? Já o A vai ser o número de massa, é a quantidade de partículas que eu tenho no núcleo. Então, se eu tenho no núcleo, né, é onde está, o núcleo é tudo, é onde está os prótons e aonde está os nêutrons. Se os prótons determinam quem é o elemento químico, esse cara aqui, ó, 1, 2, 3, 4, esse cara aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o número atômico dele vale quanto? 6. Quantos nêutrons ele tem?
Vamos ver aqui, ó. Vamos fazer um pontinho amarelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ele tem quantos nêutrons? Ele tem 9 nêutrons. Certo? Então, o que acontece? A massa desse cara vai ser 15. Por quê? Porque a massa de um átomo, né? O número de massa, então, número de massa é dado pelo número de prótons mais o número de nêutrons. Então, A é igual a Z mais N. A é igual a Z mais N. Isso dá o número de massa de um átomo. Beleza? Então, prótons e massa. Então, o RG do átomo é o número atômico. E ele tem a sua característica física, que vai ser a massa. Geralmente, a gente expressa a massa em cima, onde nós temos o número de prótons mais o número de nêutrons, e o número atômico embaixo, onde a gente tem a quantidade de prótons que tem no núcleo. Detalhe. Estamos falando de átomos, certo? Então, o número de prótons é igual também ao número de elétrons. Tranquilo? E outra coisa, o número de massa, A, sempre vai ser maior que Z. Então, coloque isso na sua cabeça. A sempre vai ser maior que Z. Então, se eu tenho Z, o A sempre vai ser o quê? O A sempre vai ser maior. Beleza? Porque a massa é prótons mais nêutrons. Então, a massa sempre vai ser maior. Por que você fala isso, professor? Porque pode aparecer invertido. E se aparecer invertido, o maior número é a massa e o menor número é os prótons. Um exemplozinho aí pra gente. Bom, um exemplozinho pra gente aí é esse cara. Quem é esse cara? Esse cara é o... Esse cara sou eu. Esse cara é o sódio. Beleza? Sódio, Na. Ele tem 23 e 11. Então, quem é o A? O A é 23. É a massa. Massa. Quem é o Z? O Z vale quanto? 11. É o quê? Os prótons. Nós sabemos que A é igual a Z mais N. Então, 23 igual a 11 mais N. N vai ser 23 menos 11. Então, N vai ser quanto? 12. Então, eu tenho que esse cara tem o quê? 12 nêutrons. E a quantidade de elétron que esse cara tem é também quantos? 11. Por que ele tem 11 elétrons? Porque ele é um átomo. E no átomo, o número de prótons é o número de elétrons também. Então, tá aí como a gente lê um átomo. Beleza? A leitura desse átomo, a gente tem aí que ele sempre tem que ser eletricamente neutro. Ou seja, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Certo? E detalhe, né? Isso deixa as cargas sempre equilibradas. Então, o número de prótons é o número de elétrons, então eles sempre se anulam, sempre vai ser zero. Quando isso não acontecer, aí nós vamos ter os íons, que é quando a gente tem esse desbalanceio de positivos com negativos. Só que tem um detalhe, né? Quando a gente está falando de um átomo, ele vai ou perder elétron ou ganhar elétron. Nunca muda o número atômico, só em radioatividade. Mas aí o átomo está quebrando, está deixando de existir e virando outros novos.
Então, os íons vão ser esses desbalanceios. Então, um átomo você pode ganhar elétron, ou um átomo você pode perder elétron. Tudo bem? E aí você forma os íons, onde tem esse desbalanceio de cargas. Então, os íons são quando as cargas estão desbalanceadas, porque você ganhou elétron, ou você perdeu elétron. Tá? Então, vamos lá. Quando é que a gente ganha ou perde elétron? Então, primeiro vamos ver quando a gente perde. A gente perde para ganhar. Isso significa que é um cátion. Quando a gente perde elétron, que são negativos, fica os prótons que são positivos. O resultado, carga positiva. Então, se eu pegar aqui o sódio, lembra o sódio? O sódio era quanto? 23 e 11, certo? O sódio era 23 e 11. 23 e 11. O que ele tinha? Ele tinha o A igual a 23, ele tinha o Z igual a 11, ele tinha o N igual a 12 e ele tinha a quantidade de elétrons igual a 11. Vamos fazer esse cara perder um elétron? Vamos. Então vamos lá. Então, Na. O A vai continuar sendo 23, o Z vai continuar sendo 11. O N vai continuar sendo 12. Isso não muda. O que muda é que agora eu vou ter 10 elétrons. Então aqui eu tenho 11 positivos e 10 negativos. Qual vai ser o resultado? Mais 1. Então esse cara que era 23, 11, vai ganhar a carga o quê? 1 mais ou 1 menos, lá em cima. Tudo bem? Ele vai ganhar uma carga positiva. E aí ele deixa de ser o quê? Ele deixa de ser um átomo e vira um cátion, que é o íon de carga positiva. Tranquilo? Então o sódio perde um elétron, vira o sódio mais. Ele vira o sódio mais. Tudo bem? E o sódio mais é um íon de carga positiva. Toda vez que perde elétron, você fica com carga positiva. Porque você vai passar a ter mais o quê? Você vai passar a ter mais elétrons, mais menos elétrons, e o número de prótons fica maior. E aí desbalanceia as cargas. Fechou? Então tá bom. Já quando a gente tem os ânions, certo? Quando o átomo ganha elétron, ele passa a ter mais elétrons do que prótons. Isso já resulta para a gente numa carga o quê? Negativa. Vamos pegar um exemplozinho aqui. Um exemplozinho bem clássico. Oxigênio, 16, 8. Quem é o A? 16. Quem é o Z? 8. Quem é o N? 8, porque é 16 menos 8. Quem é a quantidade de elétrons? 8. Porém, eu posso fazer o oxigênio ganhar 2 elétrons. Ou seja, a quantidade de elétrons que ele vai ter vai ser 10. O A vai continuar sendo 16, o Z vai continuar sendo 8, o N vai continuar sendo 8. Então, 16 e 8. Só que agora ele tem o que aqui? Ele tem 8 positivos e 10 negativos. Isso vai dar uma carga de menos 2. Então, 2 menos. Deixou de ser um átomo e passou a ser o quê? Um ânion, que é um íon. Então, não existe átomo de carga positiva e átomo de carga negativa. Existem íons. Tudo bem? Aqui ele colocou com cloro, mas eu preferi colocar com oxigênio. Tudo bem? Então, você tem aí átomos, nêutrons, cátions, perdeu elétron, ânions, ganhou elétron. Cátions, carga positiva, ânions, carga negativa. Beleza? Então, se a gente for olhar o ferro, o que a gente tem no ferro? A gente tem a massa, que vale quanto? 56. Nós temos a identidade dele, que vale 26. E isso significa que ele perdeu 3 elétrons. Certo?
Então, o que a gente tem aqui? A igual a 56, Z igual a 26, N igual a quanto? 30, que vai ser 56 menos 26. Certo? E a quantidade de elétrons que ele vai ter? Ele vai ter 23 elétrons. Porque se ficou com carga positiva, é porque perdeu elétrons. Então, tá aí, né? O número de prótons não muda. A massa, o número de nêutrons também não muda. Calculamos aí o número de nêutrons. E a quantidade de elétrons é porque ele perdeu 3 elétrons. Então, tá aí a leitura que a gente pode fazer de prótons, nêutrons e elétrons dentro de um íon. Beleza? Então tá bom. Vamos agora para uma parte chamada semelhança atômica. São quando as partículas se igualam. Nós temos os isótopos, que o P lembra pra gente prótons. Então, tem o mesmo número de prótons, mas a massa vai ser diferente. Tudo bem? Ou seja, eles pertencem ao mesmo elemento químico. Isótopos, mesmo número de prótons. Então, aqui eu tenho o exemplo do carbono com a massa 12 e o carbono com a massa 14. O que aconteceu? O A é 12, o Z é igual a 6. Então, nêutrons aqui são 6. O A aqui é 14, o Z aqui é igual a 6, então o N vai ser igual a quanto? 8. Então, eles são átomos de um mesmo elemento químico com massa diferente. Beleza? Isótopos. Isóbaros. Baros vem do latim massa. Então, isóbaros. A massa tem que ser igual. Então, posso ser de elementos diferentes, no entanto, a minha massa vai ser igual. Nós temos aí o exemplo de quem? Do cálcio e do argônio. Beleza? O que diferencia eles? De novo, o número de nêutrons. 40, que é o A, menos o Z, que é 20. Certo? Isso vai dar um N igual a quanto? 20. Aqui eu tenho o A igual a quanto? 40. O Z igual a quanto? 18. Então, o N vai ser igual a quanto? 22. O importante aqui é que a massa ficou o quê? A massa ficou igual. Beleza? A massa aí ficou igual. Então vamos lá, vamos para o próximo. Aqui nós vamos ter a parte que nós chamamos de isótons. O que vão ser os isótons? Os isótons, N de nêutrons. Então, o número de nêutrons vão ser iguais. Então, tecnicamente, são átomos completamente diferentes. Por quê? Porque o que vai estar diferenciando entre eles são os nêutrons. Então, quando a gente olha aqui, ó, boro 11,5. E a gente olha carbono 12,6. São completamente o quê? Diferentes. Mas a gente vem aqui, ó. Quem é o A desse cara? O A desse cara é 11. O Z desse cara é 5. 11 menos 5 dá o quê? 6. Tudo bem? O A desse cara vale quanto? 12. O Z desse cara vale quanto? 6. Então, o N desse cara vale quanto? 6. Opa. Igual ao número de quê? Igual ao número de nêutrons. Aqui foi igual ao número, o anterior foi igual ao número de prótons, certo? O anterior foi igual ao número de prótons. Deixa eu ver se eu consigo usar esse recurso aqui, ó. O anterior foi igual, o primeiro foi igual ao número de quê? Foi igual ao número de prótons. O segundo foi o quê? Igual ao número de massa. Beleza? E o terceiro igual ao número de nêutrons. Então tá aí os nossos
três semelhanças químicas. A família dos isos. Iso significa igual. Então, nós temos isótopos, certo? Igual número de prótons. Isótonos, igual número de nêutrons. E isóbaros, igual número de massa. Então, guarda esses três aspectos aí. Isótopos, isótonos, isóbaros. Átomos. Átomos eletricamente neutros. Cátions, perdeu elétron. Ânions, ganhou elétron. Cátion positivo, ânion negativo. Isótopos, prótons iguais. Isótomos, nêutrons iguais. Isóbaros, massa igual. Beleza? Então, é isso que nós temos das estruturas atômicas. Tranquilo? Então, vamos lá. Um átomo neutro apresenta 23 prótons e 27 nêutrons. Espera aí, esse carinha, esse nosso amado, tem o Z igual a 23 e tem o N igual a 27. Beleza. Ao se transformar em um íon negativo, X menos 2, qual será o número de massa e de elétrons? Então tá bom. Se era um átomo e ele chamou de X, a gente também vai chamar de quê? De X. A gente não é besta. A gente também vai chamar de quê? De X. Porque eu não sei quem é. Então, X. Eu sei que ele já tem o quê? 23 prótons. A massa vai ser Z mais N. Então, a massa vai ser quanto? 23 mais 27. Então, a massa dá quanto? 50. Então, a massa desse cara dá 50. Cátions e ânions, eles ganham e perdem elétron e a massa é desprezível dos elétrons. Então, a massa não muda. Então, esse cara continua sendo X, vai ser 50, vai ser 23. Qual a diferença, então, quando a gente é negativo? É porque a gente ganhou elétrons. Então, esse cara tinha quantos elétrons? Ele tinha 23. Aqui o Z continua sendo... O Z continua sendo 23. O N continua sendo 27. Mais o número de elétrons passa a ser 25. Por que 25, professor? Positivos 23, negativos 25. Total, menos 2. Isso dá a carga lá, 2 menos. Então, a respostazinha do nosso exercício. Respostazinha do nosso exercício. O trem. Respostazinha do nosso exercício. Massa 50 e número de elétrons 25. Fechou esse daí? Próximo, então? Bora? Lá, um elemento químico, urânio, é um dos principais elementos radioativos conhecido. Representa-se na natureza por diversos isótopos, formas isotópicas, ou seja, números de prótons iguais. Sendo os principais urânio 234, urânio 235, urânio 236. Com base nisso, é correto afirmar que são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons? Não. Se eles são isótopos, isotópicos, eles têm o mesmo número de quê? Mesmo número de prótons. Então, não é nêutrons. Mesmo número atômico e diferente número de massa, sendo, portanto, átomos de elementos químicos diferentes. Não é elemento químico diferente. Todos são o quê? Urânio. Número atômico diferente? Não, todos são do urânio. Todos são urânio. 92, 92, 92. Todos são urânio.
O mesmo número atômico, diferente número de elétrons. Não, todos são urânio. Número só. Se eu estou falando de átomo, número de elétrons é igual ao número de prótons, e se são urânio, todos têm 92. O número atômico, o mesmo número atômico e diferente número de massa. Portanto, átomos de um mesmo elemento, químico. Exato. São átomos de um mesmo elemento químico. Letra E. Fechou essa daí? Tá bom. Outra. Considere um átomo genérico ABC, sabendo que o número de massa do A é igual a 101. Que o número de massa do C é igual a 96. O número atômico do B é 47. Além disso, tem-se conhecimento que A é isóbaro de B. Peraí. Então, se o A aqui vale 101, o B aqui vai valer, o A do B vai valer quanto? A massa. Vamos escrever o negócio que colocou a letrinha aí? Então, aqui, ó. A massa vale 101. Se eles são isóbaros, então a massa aqui também vale quanto? 101. O número de prótons aqui vale quanto? Não sei. O número de prótons aqui vale quanto? Não sei. E ele fala o seguinte. O número de prótons vale 47. Tá dado aí, ó, 47. E B é isótono de C do íon C+2. Então, o número atômico de C é 96. Não coloquei no lugar errado ali, né? É 96. Então, a massa desse cara, eu não sei ainda. O número atômico desse cara, eu não sei ainda. Mas eu sei que ele é isótono do B. Então, quantos nêutrons tem o B? O B tem 101 menos 47. Quanto é que dá 101 menos 47 aí? Vai, faz aí. Faz aí, quero ver, hein? Quero ver. 101 menos 47 dá 54. Então, esse cara tem 54. Mas o número atômico igual a quanto? 96. Então, aqui eu consigo achar a massa. Só somar os dois, não é isso? 54 mais 96 dá uma massa de quanto? 150. Tudo bem? E outra coisa. Aí ele pergunta, assim sendo, quais são os números atômicos do elemento A e C, respectivamente? Então vamos recapitular com coresinhas. Né? Coresinhas. Primeiro, a massa de A é 101. Então tá ali, a massa de A, 101. Vamos para outra coisinha agora, verdinho. O número atômico de C é 96. Então, o número de massa de C é 96. Então, errei aqui, ó. Então, tá errado isso aqui. Aqui era a massa mesmo. 96. Então, vamos lá. Corrigindo, fazendo a correção. A massa é 96. Certo? O número atômico de B é 47. Então, beleza. 47. A gente não grifou a massazinha, né? Laranja. A massazinha 96. Então, aqui a gente conseguiu achar um número de nêutrons, não é isso? Certo? 101 menos 47, 54. Agora aqui, ó, eu tenho que dá para fazer o número de prótons. A é igual a Z mais N,
Certo? Quanto é que vale o A? 96. O Z, não sei. O N, 54. Certo? Tirar esse maisinho daqui. Agora, eu tenho que Z é igual a 96 menos 54. Então, o Z dá quanto? 96 menos 54 dá 42. Esse cara tem o Z igual a 42. Então, calculado aqui, 42. Beleza? E ele falou o seguinte, que... Agora cozinha. Que A é isóbaro de B. Então, tá aqui, ó. Esse cara também vale 101. Que B é isótono de C. Então, tá aqui, ó. B isótono de C. C mais 2, né? C mais 2. Que é isoeletrônico de A. A gente descobriu que esse cara aqui é 42, só que a carga dele é mais 2. Né? Assim sendo, se C é isoeletrônico de A, quantos elétrons tem o A? Aqui, quantos elétrons tem o C? Se é mais 2, ele tem 40 elétrons. Por que 40? Porque tem que perder 2. Se ele é isoeletrônico, esse cara aqui também tem o quê? 40. Se ele tem 40 e é um átomo, o número atômico desse cara aqui é 40. Então aqui nós temos um átomo, aqui nós temos um átomo e aqui nós temos um cátion. Beleza? Então a resposta é o quê? Sendo assim, o número atômico de o número atômico de A é 40 e o de C é 42. Resposta correta, letra B. Resolvida a questãozinha aí, a charadinha. Beleza? Então tá bom. Essas charadinhas são bastante aplicadas aí em alguns exercícios. Então, treinem mais aí, galera, e até a próxima.